Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. 8 de fevereiro, terça-feira, a igreja nos propõe o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os outros discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam não são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é carbono, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, nesse Evangelho, o Senhor nos convida a uma reflexão profunda nas nossas maneiras de agir, nas maneiras de nos comportar diante de algumas situações. A leitura começa falando dos mestres das leis e dos fariseus, que aproximaram de Jesus exatamente para julgá-lo, para observá-lo, se ele fazia alguma coisa que não era permitido na época. Ou seja, aquele povo que era apegado a muitas tradições, a muitos costumes, tradições estas que Jesus não era apegado. Jesus, como já falamos em outras situações, ele veio para tirar essas concepções, esses conceitos que eles tinham
e que às vezes era muito exagerado, que não levava a crescimento nenhum. E os fariseus eram apegados a essas coisas. As tradições e costumes são bons quando nos ajudam a viver o mandamento do amor a Deus e ao próximo. Quando essas tradições, esses costumes nos ajudam, é lógico que elas são válidos aqui. Os fariseus não faziam assim. As tradições deles não os ajudavam, não ajudava ninguém em nada, só prejudicavam, porque eram coisas que eles usavam para benefício próprio. Eram tradições e costumes que eles usavam a seus favores, não para ajudar ao próximo ou que o próximo fosse beneficiado com esses costumes. Muitas pessoas, no entanto, muitos religiosos, buscam agradar a Deus apenas cumprindo normas e costumes que receberam por tradição, mas sem colocar aí seu coração e sua vida. Será que existe isso ainda no nosso meio? Será que nós, às vezes, buscamos ao Senhor porque nossos pais fizeram, porque era costume de eu participar? Será que nós ainda pensamos assim? Eu acho que se a gente for avaliar, ainda existe, numa pequena quantidade, ainda existe pessoas que participam da igreja porque alguém fez, alguém participou. A gente vê muito isso, queridos e amados irmãos, na preparação para o batismo. Ainda existe, infelizmente, pessoas que vão batizar os seus filhos, às vezes por uma tradição. Às vezes ainda existe pessoas que vão batizar os seus filhos sem nenhum conhecimento do verdadeiro sentido do batizado. Eles vão batizar porque seus pais batizaram, seus avós batizaram e falaram que os filhos não podem viver sem ser batizados. É claro que não pode, mas eles não têm o verdadeiro sentido e conhecimento do batismo. E esse é um pequeno exemplo de que muitas das vezes nós vivemos a igreja por tradição, nós buscamos ao Senhor por tradição, não por uma verdadeira adesão ao Senhor, não por um verdadeiro sentido de seguir a Jesus. Jesus nos adverte para estarmos sempre atentos à vontade de Deus em cada situação que a vida nos apresenta. Em todas as situações que nós passamos, todas as coisas que nós vivemos, todos os momentos que nós somos submetidos, nós percebemos a vontade de Deus. Nós percebemos Deus presente em todas as situações. Se nós pararmos para pensar verdadeiramente, profundamente, nós podemos perceber a presença de Deus em tudo, em todos os momentos. Até mesmo nos momentos de dificuldade, queridos e amados irmãos, nós podemos tirar algo que nos apresenta Deus. Quando nós estamos totalmente em dificuldade, que nós temos forças para superar, é a vontade de Deus, é Deus presente, nos dando força para seguir, é nos dando coragem para sair de tais situação.
O Senhor adverte os mestres da lei e a cada um de nós. Este povo me honra com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. É uma advertência que o Senhor fez naquela época e faz a cada um de nós hoje. E nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita atenção nesse sentido, que às vezes, se nós honrarmos o Senhor com os lábios, ou seja, com palavras, mas nós não deixar o nosso coração falar mais alto, às vezes nós corremos o risco de estar não sendo verdadeiro quando falamos que amamos ao Senhor, que adoramos ao Senhor. É um cuidado que nós temos que ter, honrar o Senhor verdadeiramente no nosso coração. Não só da boca para fora, como se dizem por aí. Jesus não nos quer vivendo na hipocrisia, no julgamento da fé dos outros, quando nós estamos dispostos a viver o que nos pede o Senhor. Então nós temos que ter e querer sempre viver aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor quer que nós vivamos sempre no seu projeto. O Senhor quer que nós vivemos sempre fazendo o reino de Deus acontecer aqui e agora. Deus não nos quer usando máscaras, mostrando ser uma coisa quando somos outras. Então temos que ser autênticos, temos que ser verdadeiros, temos que honrar o Senhor com palavras, com o coração, com atitudes acima de tudo e com exemplos, amando as pessoas que estão ao nosso lado, acolhendo aquelas pessoas que necessitam de cada um de nós. Assim, nós estaremos honrando o Senhor. Então, queridos e amados irmãos, hoje peçamos a Deus a graça de sermos fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos por amor a Ele e ao próximo. Então, temos que amar o nosso próximo, acolher o nosso próximo, que depende da nossa ação, da nossa atitude e do nosso acolhimento. Pois se nós assim o fizermos, nós estamos vivendo verdadeiramente os mandamentos do Senhor. Então que Ele nos dê força, nos dê coragem e acima de tudo nos dê perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.